Fala pessoal, tudo bem? Bom, muito prazer, para quem não me conhece, eu sou Eloy Natali, aqui da Análise Técnica na Veia, e como prometido, né, a gente vai fazer uma série, está fazendo uma série na realidade sobre gestão de risco, ou risco, no final das contas. Só que antes da gente passar para a parte de processo da gestão de risco, eu quero falar sobre a questão do acaso, da aleatoriedade, tá? Que acho que é um conceito muito importante para a gente entrar e entender o porquê que efetivamente a gente faz a gestão de risco, beleza? Então, se esse conteúdo aqui faz sentido para você, se é legal, se é um tema que te chama atenção, se você está no mundo dos investimentos, no mundo do trading, já dá o seu like aí, já compartilha com o pessoal que você acha que tem interesse, né? Não se esquece de se inscrever no canal. Eu tenho certeza que esse conteúdo é bem relevante para você e pode ser relevante para muitas outras pessoas também. Fechado? Então, vamos em frente falar sobre o tema incerteza e aleatoriedade. Vamos em frente? Então, beleza. Bom, antes de qualquer coisa, eu quero parafrasear, ou na realidade repetir, né, o prefácio do livro do Richard Thaler. Richard Thaler, economista, prêmio Nobel de Economia, e ele trabalha no campo da economia comportamental, né? É um dos economistas mais renomados e respeitados do mundo. E no livro Misbehaving dele, no prefácio ali, não no prefácio, mas na aba do livro, né, na apresentaçãozinha do livro, ele faz o seguinte comentário, e isso é muito legal. Tá? Ele fala o seguinte, olha, quando novas informações surgem e não conseguem ser absorvidas pelo pensamento convencional, é hora de uma mudança radical de paradigmas. Olha que interessante, vamos parar para pensar. Né? O mercado muitas vezes tem aquela, na sua grande maioria das vezes, tem aquele movimento do efeito manada. Então todo mundo acha que, por exemplo, agora a gente está vivendo um mundo de inteligência artificial e tudo está acontecendo nesse nicho e nesse meio é o que vai dominar o mundo agora, então você tem que estar sempre posicionado nesse tipo de ativo, etc, etc, e por aí vai. Aí a pergunta é, né, hoje está todo mundo olhando para isso, mas o que a gente olhava no passado? Né? Você percebe que está mudando o comportamento, né? As tecnologias vão acontecendo, as coisas vão mudando e coisas que eram assim, irrefutáveis, né? Ativos, por exemplo, que eram irrefutáveis no passado, como por exemplo a Kodak. Kodak, né? Empresa que foi listada, que é listada em bolsa, gigante, que era lá na década de 80, 90, ela falou assim, ou se você não tinha Kodak na sua carteira, você era louco, né? E a Kodak desmoronou. Por quê? Porque tem uma tecnologia que não é mais utilizada, ninguém mais usa lá filme, né, no final das contas. Hoje em dia tudo câmera digital, tudo mudou. Você percebe, o comportamento do consumo mudou, né? A forma de você se relacionar com os outros mudou, tudo mudou. Então as empresas que estavam utilizando aquele tipo de tecnologia, elas deixaram de ter o impacto e a necessidade que você tinha, né, no passado recente. Né? Então, os conceitos, os comportamentos mudaram. Então, imagina você, se você tinha comprado Kodak lá e carregou até hoje, o que aconteceu com você? Eu tenho certeza absoluta que você perdeu muito dinheiro. E isso não aconteceu só com Kodak, aconteceu com diversas outras empresas. A Cisco, por exemplo, é uma outra grande. Você fazia hubs, né, de tecnologia, fazia aqueles equipamentos de tecnologia, de redes, né? E, poxa, aquilo aí chegou a valer também um baita monte de dinheiro e hoje já não tem mais o mesmo valor. Mudou bastante. Se eu pegar o gráfico, por exemplo, da Cisco, que aconteceu com ela, foi um Deus nos acuda, né? Imagina o cara que comprou lá no topo, né? Se o cara está comprado até hoje, esse cara está se machucando e está machucado e muito. Bom, então, dito isso, a gente vai falar. Agora eu vou, na verdade, citar um trecho do livro Iludidos pelo Acaso, do Nassim Taleb, que é muito bacana também. Então presta bem atenção nisso. Né? E ele fala o seguinte, em um dado momento ali do livro, né? Que nós temos falhas e não precisamos nos preocupar em corrigi-las. Olha que interessante. Somos tão defeituosos e incompatíveis em relação ao nosso ambiente que podemos simplesmente contornar essas nossas falhas. Legal, bacana, mas beleza, como é que a gente faz isso? No mercado financeiro, a gente pode utilizar instrumentos de hedge, né? Instrumentos de proteção para a gente fazer. Então, você sabendo que você não é perfeito, que você não sabe o resultado que efetivamente pode acontecer, você tem uma ideia, você acredita naquela empresa por determinado momento, mas no final das contas, se o mercado não caminhar para aquele lado, você vai estar errado. Né? Você não vai ganhar dinheiro, vai ficar parado ou eventualmente perder dinheiro. E se isso acontecer, o que você faz?
né? Como é que as coisas acontecem naquele meio, né? Então é muito importante a gente falar sobre isso. E aí, o outro tema que é super importante quando a gente está falando em incerteza e aleatoriedade, né, é a questão do acaso. As coisas acontecem porque elas acontecem, né? E a gente tem que se precaver desses eventos. No final das contas, né, o perigo ele vai estar sempre lá. Sempre as coisas vão acontecer. E geralmente isso vai acontecer quando um grande caos pode acontecer quando está no céu de brigadeiro. Né? Se você se lembra do que aconteceu com o Covid, né? Poxa, Covid, estava todo lá, o mercado todo eufórico, tal, aquela coisa linda, maravilhosa, porque eleição, por causa disso, por causa daquilo. De repente me apareceu lá um negócio, me deu uma pandemia que arrebentou com os mercados. Muita gente acabou se machucando. Quem não estava protegido acabou se machucando muito mais. Né? Isso foi uma questão de acaso. Isso aconteceu porque aconteceu. Ninguém estava programando, ninguém estava conseguindo ver. Outro caso que a gente pode citar de acaso, poxa, quando caiu lá os aviões das Torres Gêmeas, é um negócio que ninguém previa. Aconteceu porque aconteceu. Você não consegue controlar isso. Guerra da Rússia, por exemplo, agora, recentemente, a Rússia contra a Ucrânia, quando o negócio aconteceu, estourou, bolsa russa derreteu, teve problema no SWIFT, uma série de coisas. Então, são eventos que você eventualmente não controla, que você, no final das contas, não controla. Mas você pode sim se proteger. E para você se proteger, você tem que entender que esses eventos acontecem. Você tem que entender que os resultados das suas ações, elas são muito mais aleatórios, muito mais incertos do que certos. Né? O mercado é um grande caos. Você tem lá uma série de compradores, uma série de vendedores, às vezes você tem mais comprador, o mercado sobe, às vezes você tem mais vendedor, o mercado desce. Né? E ele sobe porque ele sobe e ele desce porque ele desce. Simplesmente isso, oferta e demanda, basicamente isso. Né? Agora, lógico que quando você vai fazer uma operação, você tem uma tese disso, uma tese daquilo, mas as teses, por conceito, na realidade, quando você cria sempre uma tese, você está criando uma hipótese. E toda a tese ela é passível de falha e ela precisa ser refutada. Senão ela não pode ser chamada de tese, tem que chamá-la de certeza. Então, sempre quando você está trabalhando uma hipótese, você tem que entender que a hipótese falha. E o mercado financeiro, você tem que entender que o mercado financeiro, os resultados esperados falham. Eles vêm como eles vêm. Né? Agora, legal, como que eu me protejo disso? Né? A gente pode se proteger disso observando um bom processo de gestão de risco. Mas entender o conceito da aleatoriedade, entender o conceito da incerteza é muito importante. Enraigar isso na sua cabeça. Né? Entenda que ninguém é dono da verdade. A gente não sabe absolutamente nada do que está acontecendo. A gente não tem a menor ideia, né, no final, do resultado esperado de um ativo. Você tem uma projeção, uma probabilidade, uma vontade que ela pode se concretizar ou não. Né? Mas, se ela não se concretizar, naturalmente você vai perder dinheiro se você não tiver protegido, se você não tiver um bom sistema de gestão de risco, um bom processo de gestão de risco, um bom processo de tomada de decisão. Tá? Então, antes da gente falar justamente de processo de gestão de risco, eu quero colocar isso muito na sua cabeça, que é entender que o mercado é o que ele é e ele vai fazer o que ele quer e não o que você quer. Agora, outro ponto interessante, né? Você não precisa, né, ficar maluco e bitolado, achando que como o mercado é incerto, como as coisas acontecem do jeito que elas acontecem, e você não tem o controle sobre aquilo, que você não precisa tomar risco. Você não pode tomar risco. Você pode tomar risco, desde que aquele risco seja controlado. Ou seja, você não precisa ficar se torturando com medo de entrar no mercado, né, porque você não sabe o resultado, você não tem a expectativa 100% que vai acontecer aquilo. E outro ponto que você também não pode ter é não aceitar que existe o acaso, certo? Então, é aquela velha história. Se você acredita que você é uma pessoa que acredita piamente que você consegue controlar tudo, esquece, isso aqui não é para você. Mercado financeiro, mercado de renda variável, mercado de risco, não é para você. Né? Agora, também não precisa ficar bitolado e achando que tudo vai dar errado. Às vezes pode dar errado, mas às vezes pode ser muito bom dar errado. Né? Esse também é um ponto muito importante. Eu às vezes gosto de comparar o mercado financeiro com um evento filosófico de Damocles, né?
para quem não lembra, Damocles era um cortesão, né, lá na Itália, na corte de Dionísio. Né? E um belo de um dia, esse cara fazia muitas homenagens, né? Ficava lá puxando o saco de Dionísio, falando, olha, você é muito isso, você é bom, você é legal, bacana, sua vida é ótima, sua vida é maravilhosa, legal. E um dia ele propôs para Damocles trocar de lugar com ele, ou seja, sentar na cadeira dele. Né? E depois do buffet acontecendo, né, toda aquela bagunça toda acontecendo, um lugar legal, bacana, ele foi lá e mandou colocar uma espada pendurada em cima da cabeça dele, segurada simplesmente por um fio de rabo de cavalo, né? Um fio de crina de cavalo. E ele vendo aquilo ali, se chocou e falou, poxa, isso aqui eu não quero, isso aqui eu não aceito esse risco, poxa, o teu lugar, né, às vezes não é tão melhor do que o meu. Olha que interessante. Né? E muitas vezes o mercado tem disso também. Essa filosofia de você entender que isso é melhor ou aquilo é melhor, no final das contas, a gente só consegue ver o que é melhor ou não experienciando. Né? Esse é um ponto interessante da filosofia que eu observo no mercado financeiro. E a gente tem que entender que quando a gente está no mercado, a gente sempre tem uma espada de Damocles na nossa cabeça. Você não consegue controlar quando que essa corda vai se romper, porque ela vai se romper. A pergunta é quando que ela vai se romper e o que eu vou fazer com isso. Como é que eu vou reagir? O que eu faço? Eu saio de perto, eu saio antes, eu espero um pouco mais, eu peço para trocar, o que eu faço? Né? Então, essas coisas acontecem filosoficamente, você tem que entender que isso é muito importante no mercado. O comportamento da pessoa, o comportamento dos agentes é muito importante e eles existem. Não pense que o mercado é racional. O mercado é completamente caótico e irracional. Fechado? E falando aí sobre filosofia, eu vou falar um pouquinho aí sobre lei de física, né? Lei de Newton, né? Toda ação gera uma reação de igual ou maior intensidade. O mercado é muito elástico, né? Então, poxa, quando você percebe às vezes que o mercado está lá muito esticado, já estressou demais, será que não vem uma correção muito forte? Será que não vem uma correção maior ainda? E a pergunta é, como que eu me protejo disso? Como que eu tenho que pensar sobre esse tipo de ação? E entenda que isso existe. Os mercados esticam muitas vezes para cima ou para baixo. Né? E se você tiver o conhecimento, se você tiver a certeza que a incerteza está contida no mercado, você vai muitas vezes conseguir se proteger de alguns eventos aleatórios que podem acontecer nesses momentos. Perfeito? Então, importante dizer isso também. Né? O papo aqui realmente é um pouco mais filosófico do que técnico, mas eu quero ir para o técnico, mas antes a gente falar um pouquinho mais de filosofia, da visão e de como que a gente tem que se comportar e entender, perfeito? Então, o recado principal é, nós não controlamos todos os eventos que acontecem no mercado. Em hipótese alguma, nós conseguimos controlar esses eventos. Então, já que a gente sabe e a gente tem essa crença que os eventos acontecem e não estão no nosso controle, eu posso sim me precaver desses eventos aleatórios que eventualmente podem acontecer. E para isso, você tem um processo você tem que ter um processo muito bem estruturado dentro do seu nível de aceitação de risco, dentro do seu perfil, do seu jeito de fazer. E aí, falando em jeito de fazer, cara, só tem um jeito de descobrir o que você aceita ou não, o que é bom ou não para você. É fazendo, é colocando dinheiro no risco, colocando um pouco de dinheiro no risco, não vai colocar todo o seu dinheiro no risco quando você está aprendendo, quando você está começando, você vai fazer uma grande bobagem, então em hipótese alguma faça isso, mas você tem que começar colocando um pouquinho de dinheiro no risco para fazer. Testar modelos, testar as coisas é muito importante. Fechado? Mas faça com muita calma, muita parcimônia. Beleza? Bom, basicamente é isso que eu queria falar para vocês, dar desses insights, falar um pouquinho do entendimento de uma pessoa que tem bastante janela no mercado, e para você que está começando, né, que tem aí 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos de mercado, se você não entendeu ainda
ou acredita que existe algum tipo de sistema mágico que sempre vai funcionar, né? Eu te peço desculpas, mas isso efetivamente não existe. Entenda que a incerteza faz parte do jogo, o aleatório faz parte do jogo, o caos faz parte do jogo. Agora, se você tiver um bom processo de gestão de risco, eu tenho certeza que a sua vida dentro do mercado financeiro vai ser mais leve e talvez muito mais longeva. Fechado? Bom, eu finalizo por aqui e te convido a ficar com a gente aqui no canal, que na próxima série, no próximo vídeo, a gente vai falar sobre o processo de gestão de risco. Como que a gente estrutura um bom processo de gestão de risco. Uma aula mais curtinha, com conceitos básicos, mas que vai te dar um bom entendimento para poder seguir nessa jornada. Beleza? Então, mais uma vez, não esquece aí de compartilhar, de dar o seu like, de comentar aí se você gostou do vídeo ou não, se você achou que tem alguma coisa legal, se você gostaria que a gente comentasse sobre mais alguma coisa, não esquece de comentar aí. Beleza? Muito obrigado e eu te vejo no próximo vídeo da série. Valeu!